No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar sobre as lições da Rainha de Sabá, em busca de sabedoria. Uma mulher que nos mostra que ter riquezas, que ter dinheiro, que ter bens materiais não é suficiente se você não tiver sabedoria para cuidar daquilo que você tem. Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre a busca pela sabedoria, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Hoje é terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023. Abençoada seja a nossa quarta-feira. Não, terça-feira. Oh, meu Deus. Acreditem se quiser, mas hoje eu esqueci até do café, gente. Ai, me perdoe. Eu vim pro Café com Fé sem o café, aí voltei lá buscar, né? Eu fiquei aliviada porque eu esqueci foi o café, não a Bíblia, né? A Bíblia veio. A espada veio. Oh, bênção. Glória a Deus. Vamos lá. Pegue o seu café, pegue a sua Bíblia e vamos iniciar o devocional de hoje. Oh, meu Deus. Um dia eu peço a Deus que um dia eu tenha a leveza, né? E a alegria para para trazer a palavra do Senhor, assim como o pastor David Leonardo, né? Pastor Cláudio Duarte, que conseguem equilibrar os pratinhos aí entre o puxão de orelha, né? E o ensinamento bíblico. Mas sem perder a leveza, sem deixar de trazer a essência deles, né? Isso é muito bom. Vamos lá. Como mulheres, muitas vezes desejamos o que não temos. Neste estudo, veremos que a rainha de Sabá, embora tivesse todos os bens materiais mundanos que desejava, ainda assim ansiava por sabedoria. Ela ouvia sobre a sabedoria do rei Salomão e foi ao encontro dele questioná-lo e ouvir suas respostas. Em 1 Reis 4:31, lemos que o rei Salomão era o homem mais sábio de toda a terra. Por esse motivo, provavelmente era extremamente ocupado. Ao estudar essa história verídica, me impressionei pelo fato de Deus ter separado o momento para ele responder às perguntas da rainha. Então, quando a gente percebe que tem um direcionamento de Deus na história, é muito provavelmente porque alguma coisa importante, alguma lição Deus quer nos ensinar com esse exemplo, com essa história, né? Assim como ele tem para nos ensinar hoje sobre a história da rainha de Sabá, que foi ao encontro do rei Salomão para saber com ele como que ele fez para ter sabedoria, para ser conhecido como o homem mais sábio da terra. Seja bem-vinda, bom dia. Quando Salomão tornou-se rei, Deus disse que ele podia pedir o que quisesse. Salomão então pediu por sabedoria ao invés de riqueza, de fama, de poder ou de qualquer coisa que o mundo poderia oferecer, né? Deus se alegrou pela bondade, né, que existia no coração de Salomão e por Salomão ter compreendido de fato o que importava, né? Que riqueza, que bens materiais são construídos, né? Mas a sabedoria vem do Senhor. E aí Deus se alegrou tanto de Salomão que concebeu o pedido de Salomão e tornou Salomão o homem mais sábio da terra. Olha que honra isso. Deus lhe concedeu sabedoria e também as grandes riquezas e honra, as quais ele não havia solicitado. Mas Deus não faz as coisas pela metade. Deus não faz as coisas. O que adiantava Deus dar a Salomão sabedoria se não desse instrumentos e ferramentas, né? Formas para que Salomão demonstrasse, pudesse ajudar as pessoas através da sabedoria que Deus tinha dado a ele. Então Deus faz as coisas por completo, minha amada. Receba, amém. Deus não dá as coisas pela metade, né? Deus não te orientou e não te deu um bom médico se ele não vai te dar condições para você seguir adiante no tratamento com esse médico. Descanse e creia no Senhor. Deus fará a obra por completo.
Deus não faz as coisas pela metade, né? Aí a visita a rainha, né, querendo saber como é que Salomão tinha se tornado tão sábio, foi atrás de conversar com Salomão, né? O Senhor cumpriu o que havia prometido, abençoou o rei Salomão de muitas maneiras, e a fama do rei se estendeu por todos os países vizinhos. A rainha de Sabá ouviu falar sobre ele, tendo ouvido, lá em 1 Reis 10, tendo ouvido a rainha de Sabá falar sobre a fama a respeito da sabedoria que o Senhor tinha dado a Salomão, foi prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma grande comitiva e compareceu perante Salomão. Expôs-lhe tudo quanto trazia em mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada houve profundo demais que não pudesse explicar. Não teve nada do que ela perguntou que ele não soubesse dar a resposta. E ela deve ter ficado impressionada, né, com isso. Imagino que ela pensou assim, deve ser conversa desse povo, eu vou lá verificar, né? A rainha de Sabá veio do sul de Jerusalém para prová-lo com perguntas difíceis, como a Bíblia relata claramente. Sua visita foi muito diferente das visitas de outras nações, que por temerem o poder de Israel, vinham para fazer as pazes com o rei Salomão. A rainha de Sabá buscava respostas às perguntas que guardava no íntimo do seu coração. Ela estava sedenta pela verdade. A Bíblia termina a história dizendo que Salomão respondeu a todas as perguntas feitas por ela. Não sabemos exatamente quais foram essas perguntas, mas o importante foi que Deus assegurou que todas fossem respondidas, né? E aí é importante porque você vê que na jornada de tentante, quem está aí tentando engravidar, chega para mim, aliás, com muitas perguntas, com muitas dúvidas, com muitos questionamentos de porquê, o que eu tenho que fazer, por que não deu certo, por que tal coisa aconteceu comigo, porque, enfim, vários porquês, né? E a gente vê aqui que a rainha de Sabá adotou uma postura diferente. Ao invés dela simplesmente aceitar aquilo que lhe foi colocado como uma verdade, assim como os outros povos fizeram, por medo, né? Ela questionou, ela foi atrás de saber, ela foi atrás de validar, ela foi em busca das respostas. Ela teve uma atitude diferente, né? Inclusive ontem eu trouxe um pouco sobre isso. O medo se manifesta de várias formas. Inclusive, por exemplo, quando você tem dúvidas. Às vezes você sabe onde está a resposta. Você sabe que se você dobrar o seu joelho e orar a Deus, Ele irá lhe conceder o milagre. Mas talvez existam medos tão profundos aí dentro de você que você carrega da sua infância. Por exemplo, até de ter medo até de ser mãe. Por mais que o seu sonho de ser mãe seja real hoje aí no seu dia a dia, em tudo que você tem buscado, mas dentro de você podem existir medos que, se não expostos, que se não trabalhados, que se não confrontados, assim como a rainha de Sabá fez, eles vão continuar te colocando numa posição de aceitação. Então, você vai aceitar as coisas sem testificar, sem provar, sem querer saber, porque você tem medo, na realidade, de que se você fizer, de fato, você vai receber. Então, é importante olhar para isso e ter essa sabedoria, né? E aí, ela diz assim, ó. A rainha viu toda a riqueza do rei Salomão e observou como seus criados comiam. De igual modo, considerou a grande extensão do seu reino. Viu o templo que Salomão havia construído para Deus, né? A verdade a teu respeito, ouvi na minha terra sobre sua sabedoria. Ela dizendo, né, para o rei Salomão. Contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade e fama que ouvi.
Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que constituiu a ti como rei, para executares juízo e justiça. Você percebe que a rainha de Sabá deu seu reconhecimento a Deus? Ela reconheceu que a sabedoria e as riquezas de Salomão foram bênçãos de Deus. Não sabemos se ela tornou-se uma seguidora, né, realmente de Deus, se ela de fato consagrou a sua vida a Deus também, mas ela pôde agradecer e abençoar por ter tido a oportunidade de ver, né, com os próprios olhos toda aquela riqueza e tudo aquilo que Deus havia concedido ao rei Salomão, né? E aí, eu vou encerrar aqui e amanhã a gente continua falando sobre a rainha de Sabá para a gente conversar um pouquinho. E aí, como eu não quero que fique muito longo, né, os devocionais, é importante, né, e qualquer outra coisa que Deus me traz aqui agora para poder compartilhar com vocês. Que a gente não se conforme e não tome como verdade tudo aquilo que nos é dito, né? É muito importante. Inclusive quando você vai no médico, né? E não estou dizendo para desafiar, para confrontar o médico, não, pelo contrário. Quando você vai em busca de ajuda, você precisa testificar. E eu trouxe isso, inclusive, no desafio, né? Quando você vai escolher um médico, quando você vai escolher um nutricionista, um personal trainer, né? Uma equipe de apoio mesmo, porque a pessoa que está passando por problemas para engravidar, quanto mais pessoas que vão te fortalecer aí, estiverem próximas de você, te ajudando, com certeza melhor é. Mas é importante que a gente tenha consciência e certeza, né? O que aconteceu? A rainha de Sabá ouviu falar sobre o rei Salomão, mas ela não acreditou, ela quis ver com os próprios olhos. E isso significa que ela estava errada, que ela não podia? Não, na verdade ela é um exemplo de pessoa que não fica acomodada, né? Esperando que as coisas aconteçam, procurando aí no Google, porque o Google é cômodo, né? E não custa, não tem custos, né? Você vê que ela moveu toda uma comitiva, né, de pessoas para acompanhar ela até o reino de Salomão, para poder tirar a dúvida, né? Ela não ganhou nada indo lá, ela simplesmente precisava testificar se realmente aquela conversa, né, que havia chegado até ela era real, era verdade. E aí muitas vezes a gente quer as coisas tão fácil, tão de mão beijada. E tudo na vida tem algo para nos ensinar. No caso da rainha de Sabá, ela buscava compreender sabedoria. Onde que ela foi buscar? Na fonte. Ela foi lá falar com o cara que era considerado na época o homem mais inteligente do mundo. E aí você quer engravidar, mas ouça isso, presta atenção. Você quer engravidar, mas você não vai procurar informação na fonte, no lugar certo. Porque talvez um especialista custe caro, porque talvez pagar uma nutricionista, um personal trainer custe caro, a orientação de uma mentora custe caro, né? Mas o caro é você passar um ano atrás do outro, ouvindo o que os outros dizem, te desmotivando, te desmerecendo, e você não levantar daí e não ir atrás das respostas e para suas perguntas nos lugares certos, você ficar se abastecendo, se nutrindo em lugares e com pessoas que não vão te agregar, né? É o que eu digo, a informação do Google tá aí, mas tá para todo mundo, né? Você não sabe se ela é para você ou se ela não é. Quando você tem um médico te orientando, uma mentora, uma pessoa, por exemplo, eu já passei pelo que vocês passam. Então, se você chegar para mim e falar assim, Marcela, eu vi tal coisa, será que serve para mim? Nós vamos juntas avaliar se serve para ti ou não. Mas sempre procurar a verdade e as respostas na fonte, né? Não é em grupos de tentantes querendo saber mais que o médico, por exemplo.
é a gente ter a consciência, né? E outra coisa, a sabedoria para compreender e receber da parte do Senhor, né? A gente viu ali no comecinho que Deus não faz as coisas pela metade. Salomão foi sábio já no seu pedido a Deus. Ali ele já demonstrou que ele poderia, de fato, receber sabedoria. Que ele já demonstrou a Deus que ele tinha inteligência. Porque se não fosse assim, Deus não lhe daria a sabedoria. Ele poderia ter pedido riqueza, fama, tantas outras coisas. Mas ele pediu sabedoria. Ele já demonstrou ao Senhor que ele era diferente, que ele tinha consciência, né, do que ele estava pedindo. E aí Deus deu por completo, porque não bastava Deus dar uma coisa e não dar a outra. Então é importante que a gente tenha essa percepção de o que é que Deus está fazendo pela nossa vida. E às vezes nós estamos tão adormecidos que não estamos percebendo, porque a gente quer as coisas do nosso jeito, né? Salomão pediu a Deus sabedoria, mas ele não sabia nem se Deus iria dar e nem como seria. Ele não se imaginava, ele não pediu para ser o homem mais inteligente da terra, ele só pediu para ser sábio. Mas Deus foi lá e fez a obra por inteiro, por completo, né? E então a gente tem lições preciosas, né, para aprender sobre o rei Salomão e a rainha de Sabá, né? Amanhã nós vamos continuar, mas é importante que você se atenha, né, para essas duas coisas importantes do estudo de hoje. Que Deus não faz as coisas pela metade. Deus começou a boa obra em você e Ele vai terminar. Amém? E a segunda pare de procurar as respostas para suas perguntas nos lugares errados. Busque a fonte, busque sabedoria, né? Compreenda o que esses questionamentos estão querendo te mostrar, né? Para que você está vivendo essa situação? Eu bato muito nessa tecla porque existe um porquê. A gente não passa pela dificuldade para engravidar em vão. Ela tem um motivo, ela tem um para quê. E é preciso que a gente encontre essas respostas. E o meu papel aqui junto com você é justamente esse, de te orientar nessa caminhada. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, chego em Tua presença para Te louvar e Te agradecer. Senhor Deus, Te pedir que nos perdoe por nossos pecados, por todas as vezes em que duvidamos, Senhor Deus, em que não temos coragem de perguntar para Ti, Senhor Deus, quais as respostas. Que nós possamos, Senhor Deus, compreender que a fonte da vida, do conhecimento, do bem, Senhor Deus, vem de Ti. E que nós possamos, Senhor Deus, ter humildade para pedir, paciência para esperar, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos direcionar pelos Teus caminhos, pelas Tuas veredas, ó Pai. Que o plano do Senhor para as nossas vidas vá de encontro, Senhor, com a nossa vontade, ó Pai. Que nós sejamos sábias para poder compreender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor está querendo nos ensinar, ó Pai. Que tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida se cumpra, Senhor Deus, dentro do Seu tempo. E que nós possamos, Senhor, desfrutar, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Eu te peço que nos abençoe, que nos guarde neste dia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Gratidão e um beijo no coração. Deus abençoe.